E aí, como você está, amiga? Vim trazer pra vocês mais um romance, por que não, ora bolas? Gente, eu tô um pouco impressionada comigo, porque eu fui contabilizar ali agora há pouco no meu diário de leitura, e eu acho que o ano de 2025 foi o ano que eu mais li romance na minha vida toda. Pois é. Antes de fantasia ser o meu gênero literário favorito do mundo, eu gostava muito de romance e eu basicamente só lia romance. Só que aí, eu sei lá o que aconteceu, passou um tempo assim, e aí eu comecei a ver, assim, o gênero do romance como um detox. E aí, passou mais tempo e eu comecei a considerar que talvez romance nem seria tão bom detox assim na minha vida. Por quê? Porque romance, o gênero literário romance, ele passou a ser... Sabe quando você bebe um refrigerante e aí você bebe um copinho miserável desse tamanho assim de refrigerante e aí você passa, sei lá, 1, 2 dias com aquele adoçante impregnado na sua língua? Tipo, é isso. Romance meio que se tornou esse tipo de coisa na minha vida. E eu nem sei se isso é uma coisa tão boa assim, eu acho que não. Antes de eu começar as minhas considerações, eu já gostaria de avisar que vai ter um ruidinho de fundo nesse vídeo, provavelmente, não sei, vamos ver na hora da edição, porque tá chovendo, amiga, tá chovendo torrencialmente onde eu moro, Ouro Preto. E aí, o que acontece? Acontece que eu tenho que gravar esse vídeo hoje e não tem muito o que fazer, então provavelmente esse vídeo vai ter um ruidinho de fundo. Não se estresse comigo mais do que eu já estou estressada comigo mesma aqui. Eu não gosto quando eu preciso fazer uma coisa, por mais que não esteja ao meu alcance solucionar tal problema, eu detesto que a coisa saia do trilho ou dificulte minha vida na hora de eu fazer uma coisa que eu preciso fazer naquele momento. Você também é assim? Ai, eu nem me suporto. Isso aí é pauta pra psicólogo, assim. Eu nem me suporto às vezes quando essas coisas acontecem, porque não depende muito de mim, mas enfim, se te irritar aí também, tal qual está me irritando, perdão, amiga. Me perdoa, amiga. O livro que eu li em outubro de 2025, um romancezinho aí, que eu achei que seria uma coisa mais na minha vida, e eu acho que não foi muito não, foi o livro Você Ligou para o Sam. Você já leu esse livro, amiga? Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo. Se você nunca leu, me conta aqui embaixo também. E se você concordar ou discordar de mim, me conta também, que eu vou adorar saber. Mas, o que aconteceu? Eu acho que eu tive um probleminha com esse livro. Eu não sei se foi, assim, um problema muito... mas eu acho que foi um probleminha, assim. Por quê? O lance da expectativa. Cara, o lance da expectativa tinha que ser proibido por lei. Você ter expectativa numa coisa que você não conhece. Porque opinião, todos nós sabemos, é um negócio muito, muito individual. E só todo mundo que eu via falando desse livro aqui, todo mundo que lia e indicava esse livro aqui, falava meio que a mesma coisa. Nossa, meu Deus, esse livro é incrível, que eu chorei, isso aqui nossa, que é muito emocionante. E assim, vou poder concordar? Nossa, nem um pouco, infelizmente. Mas antes de eu falar disso, eu vou falar das coisas, dos pontos positivos que eu vi nesse livro aqui e talvez te indicar para caso você queira ler. Você Ligou para o Sam. Assim, foi uma experiência pra mim gostosinha até certo ponto. Eu gostei da escrita do livro, isso eu preciso muito falar. Foi uma escrita que me prendeu bastante, foi uma escrita gostosa. Eu achei muito bacana uma coisa que teve nesse livro aqui que eu nunca vi em outros livros. Essa coisa de alternar entre presente e futuro ou passado. Você entendeu? Isso de ficar alternando, lógico que eu já vi isso em outros livros, mas do jeito que foi escrito aqui, eu nunca tinha visto. E eu gostei muito. Eu achei isso uma característica muito positiva da escrita do Dustin, o autor. Porque não é aquele salto temporal clichê de, ai, nossa, tipo, um capítulo ele é o presente, aí depois outro capítulo é o passado, aí tal outro capítulo já, entende? Tipo, não é esse tipo de salto temporal. No mesmo capítulo, no mesmo texto ali, tipo, rola muito salto temporal. A nossa protagonista, que é a... eu não acredito que eu esqueci o nome dela. Julie! Em minha defesa, eu fiquei meio confuso, porque, tipo assim, ela não chama Julie, né? Ela chama Jules. Só que ele fica chamando ela de Julie. Ele, no caso, Sam, o nosso querido falecido. Pois é. Quando eu digo querido falecido, você vai se perguntar aí, como assim, Jéssica? Jéssica, você tá dando spoiler, Jéssica?
No início do vídeo, Jéssica, tem nem 5 minutos de vídeo e já tá dando spoiler. Não, amiga, isso não é um spoiler, isso é literalmente a sinopse. Tá duvidando? Vou ler a sinopse pra você. Julie Clark, de 17 anos, tem seu futuro todo planejado. Se mudar com o namorado Sam, da cidade pequena em que mora. Ir pra faculdade em Portland e passar um verão com ele no Japão. Mas Sam morre. E tudo muda. Com o coração partido, Julie não vai ao funeral, joga todos os presentes de Sam fora e tenta de tudo para esquecê-lo. Mas uma mensagem do garoto no anúncio da escola faz com que as memórias voltem mais fortes do que nunca. Desesperada para ouvi-lo uma última vez, Julie liga para o celular de Sam só para ouvir sua voz na caixa postal. E ele atende o telefone. A conexão é temporária, mas ouvir a voz de Sam faz com que Julie se aproxime por ele novamente. E a cada chamada fica mais difícil deixá-lo ir. No entanto, manter as ligações sobrenaturais com Sam em segredo não é fácil, especialmente quando Julie testemunha o sofrimento da família dele. Só que ela também sabe que contar a verdade seria arriscar a conexão e perdê-lo para sempre. Preciso falar, eu achei a sinopse muito promissora, eu gostei demais da temática e eu falei assim, pronto. Até porque já não bastava essa sinopse, todo mundo falava a mesma coisa. Gente, esse livro é muito emocionante. Sei que lá, nossa, meu Deus, chorei horrores, torrencialmente, estava chorando até agora. E aí eu pensei que comigo, eu que sou uma pessoa que fica emocionada, né? Eu sou muito emotiva pra livro. Eu sou uma pessoa muito surtada com livros. É muito fácil de um livro me pegar e me dilacerar e eu falar assim, meu Deus, 5 estrelas favoritado, é muito fácil. Só que infelizmente não aconteceu isso com esse livro aqui. Por quê? Porque por mais que eu tenha gostado muito da escrita, por mais que eu tenha gostado dos personagens, salvo uns e outros não, talvez. E aí eu tenho certeza absoluta que se você já me conhece, você tá aí na sua casa falando assim, quer ver que ela não gostou da protagonista? É. Ai, meu Deus. Não é que eu não gostei da protagonista, já vou falar. Gostei da pobre coitada da Julie, da protagonista, depois de determinado ponto. No início do livro, eu não fui muito fã dela por causa da forma como ela tava vivendo o luto. Meio que não pareceu muito pra mim, assim, enquanto eu tava lendo, não pareceu muito que ela tava vivendo um luto. Parecia que ela tava querendo esquecer só, porque, sei lá, sabe quando tá rolando um término de namoro? Que tipo assim, que pena, né? Terminei com ele e tal, e aí a gente terminou, e aí, né, que pena, cada um foi pro sua vida e isso que lá. Me pareceu no início que foi meio que isso. E aí eu achei que isso fosse melhorar. Não me parecia que ela tava de luto porque ela tinha perdido um namorado que morreu. Que, meu Deus, eu tava sofrendo mais que ela. Eu dei umas fungadas, assim, foi bem sniff. Pros velhos de guerra aí das redes sociais, antigamente a gente falava sniff. Não sei se fala hoje em dia isso, mas... Aí eu tava muito na sofrência porque o autor, ele coloca muito esse salto temporal e aí ele falava de um momento muito lindo que eles tinham vivido no passado e aí no parágrafo seguinte já tava falando do presente. A gente passa o livro todo na cabeça, né, pela perspectiva da Julie. Então assim, mano, foi uma coisa muito, muito, muito bem escrita. Eu achei muito, muito bacana. E no início do livro me emocionou, porque você já começa o livro com o Sam morto, né? Então você fica com aquela coisa assim. Inclusive eu lembro que durante a leitura, eu não li muito tempo, tá? Hoje é dia 2 de novembro, não foi muito tempo. Mas eu li esse livro, acho que na metade, talvez, de outubro, mês passado. Eu acho que foi na metade, nem tô lembrando direito não, mas é isso aí. E eu lembro que eu fiquei bem mais emocionada no início, e aí do meio pro final eu já não tinha mais tanta emoção, já não tinha mais aquela coisa assim, embora a escrita dele, né, do Dustin, continuava me prendendo, eu tava presa no livro, não porque eu, nossa, super quero saber o que vai acontecer, não sei o que lá, não sei o que lá, porque, gente, preciso assumir, eu achei esse livro um livro lento, eu achei que os acontecimentos dele são é uma coisa muito lenta. E além de ser uma coisa muito lenta, é uma coisa que você fica assim, é isso? No meio do livro. No meio do livro você já tem essa impressão de que o livro não vai sair muito do lugar. E de fato ele não sai muito do lugar. Muitas coisas assim, você fica meio aéreo, em muitos acontecimentos assim, mano, o autor joga a coisa ali e aí depois não desenvolve, e aí você provavelmente vai estar me perguntando, nossa, Jéssica, então eu não tô te entendendo, minha filha, você realmente
concorda com essa coisa de você ter falado, que você gostou da escrita dele? Você não tá se contradizendo? Não, eu não estou me contradizendo. Gostei da escrita dele, mas achei que isso foi um ponto que poderia ter sido melhor. O desenvolvimento de alguns personagens, o desenvolvimento de algumas problemáticas ali dentro da história. E o óbvio, né? Eu gostaria minimamente de ter alguma explicação de por que que a Julie conseguiu ligar pro Sam e depois de uma semana morto, ele atendeu. Entra numa coisa meio paranormal ali, meio fantasiosa. Você tem que abraçar a causa e isso aí, porque isso não é uma coisa explicada no livro. Eu fiquei até o final, até a última página, querendo que isso fosse explicado e realmente não foi, e aí a gente acaba aceitando. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que eu não achei esse livro, eu não achei isso tudo. Eu dei 3 estrelas pra ele porque eu gostei da escrita. Mas chega num ponto da história que eu falei assim, cara, eu não tava conseguindo gostar nem do Sam mais, porque o livro inteiro o Sam aparece, e fica nessa coisa de ele aparece por causa dos flashbacks, mas ele aparece porque ela liga pra ele toda hora, eles conversam toda hora. E aí, assim, isso é bom, mas isso tira um pouco da emoção de que você sentiria por ele ter morrido, né? Tipo, é meio complicado você, tipo, chorar a perda de uma pessoa que aparece no livro o tempo inteiro. Que aparece no presente o tempo inteiro. E isso, assim, isso poderia agradar muitas pessoas. E teria me agradado não fosse isso que eu vou falar também. Que é, cara, eu achei a personalidade do Sam até um pouco chata. Gente, tem um personagem que ele aparece na história que ele se chama Tristan. E ele tem uma amizadezinha com a Julie. E honestamente, eu estava me sentindo muito mal por estar shippando a protagonista com o Tristan, ao invés do Sam. Porque, tipo assim, não é que, ah, meu Deus, que o Sam é um interesse romântico. Não, o Sam é um interesse romântico morto. E aí eu falei assim, Jéssica, qual é o seu problema? Você é uma pessoa horrível, o cara morreu, ela tá de luto. Mas meio que não deu. Eu achei o Sam muito chatinho. Ele é uma pessoa rasa, achei a personalidade dele rasa. Achei os diálogos dele com a Jules uma coisa rasa, sabe? E em uma cena específica, ele deixou de ser um personagem só raso pra ser um personagem que me irritou profundamente. Não profundamente. Por quê? Porque ele é músico. Ele toca violão, sei lá. E aí ele chegou, em vida, ele chegou a escrever algumas músicas e tal. Não sei o que, não vou dar spoiler pra vocês, não. Só vou contar pra vocês, assim, que esse ponto eu não achei interessante. Me atrapalhou, assim, de conseguir levar o livro com aquela coisa de, nossa, meu Deus, né? Meu Deus, que triste. Porque ela perdeu ele. E, nossa, e pra ele também. Imagina, poxa, imagina pro cara também, tipo, o cara morreu adolescente. Então, assim, imagina pra pessoa que morreu e ela tá conversando com a namorada que ele deixou aqui, sabe? Então, assim, imagina como é que deve ser pra ele. E parecia que em alguns momentos na história, parecia que ele até esquecia que ele tinha morrido. E ela falava pra ele, tipo assim, ah, eu fui na casa dos seus pais e eles não estavam lá. E aí, tipo assim, tava cheio de caixas. Ele, caixa? Por quê? E aí você ficava, tipo assim, como assim? Por quê, meu filho? Eles estão empacotando suas coisas. E aí elas falavam pra ele, tipo, Sam, você sabe por quê? Ele, ah, tá. Ele ficava meio assim. Então, nesses momentos, eu ficava meio, caraca, que peso, né? Que coisa... Eu sei que, gente, eu sei que isso não é uma coisa muito, nossa, meu Deus, é super fantasiosa, isso é a pira do autor, porque isso jamais aconteceria, tá? Só que, enquanto você tá lendo a história, você fica imerso na coisa, você considera aquilo como se realmente estivesse acontecendo. Então, você fica emotivo junto com a protagonista. Eu fiquei, nossa, muito emotivo junto com ela, em alguns momentos. Só que, tipo, tem um momento específico que, cara, ele era músico, ele tinha as musiquinhas dele lá e tudo, e a Jules, ela já tinha participado, tipo, com ele, de várias composições. Isso a gente fica sabendo nessa coisa, nesse salto temporal ao longo da história e tal, que é muito bacana. E, cara, eu só sei que em um dado momento ela consegue fazer uma coisa muito legal pra ele, com relação às músicas dele e tal, e que seria uma coisa muito bacana pro nome dele, mesmo após a morte, uma coisa legado, sabe? Tipo, seria incrível pro legado dele e seria uma coisa muito bacana pro legado dele. Eu até agora estou tentando entender por que o autor achou máximo fazer o Sam dar um chilique
pela Jules ter feito isso. Tipo, ela fez uma coisa surreal de incrível pro legado dele e ele simplesmente odiou. E aí, tipo, eu até anotei no meu diário de leitura, me lembrou A Culpa das Estrelas. E isso me lembrou A Culpa das Estrelas. Se você já leu, me fala. E se você já leu A Culpa das Estrelas, já leu isso aqui, me fala. Mas me lembrou muito. Se você já viu o filme ou leu o livro de A Culpa das Estrelas, você lembra que eu até esqueci o nome do interesse romântico. Gus. Você lembra que o Gus, ele falava que ele queria ser lembrado, que, nossa, meu Deus, que ele queria deixar uma marca no mundo. Nossa, tinha fobia só de pensar que ele poderia ser esquecido em algum momento. Rola muito isso da parte do Sam nesse livro aqui, Você Ligou para o Sam. E é louco, porque ele fala isso várias vezes e no momento em que a Jules apresenta pra ele uma coisa absurdamente incrível pro legado dele, literalmente seria a marca que ele deixaria no mundo, uma coisa que ele fala o tempo inteiro que é algo que ele quer fazer, ele surta com ela e briga com ela e não gosta. E tipo, em vez de falar assim, muito obrigado, ele briga com ela por causa disso. E ainda, tipo, super... Nossa, eu achei ele muito chato. Sei lá se tá parecendo que eu sou muito ranzinza, gente, mas é um livro de romance que não me passou esse sentimento romântico. É um livro de romance trágico, porque envolve uma pessoa que morreu, mas que não me passou emoção. Eu achei um livro... A temática, gente, é incrível, incrível. Só que se os personagens tivessem isso aqui mais de profundidade, é uma coisa que você choraria torrencialmente. Não foi o que aconteceu pra mim, nem um pouco. Achei muito fraquinho. Nossa, achei um livro muito fraquinho. Eu anotei no diário de leitura, falei assim, eu tenho certeza absoluta que a vontade, que a intenção do autor é fazer você chorar. E eu não derramei meia lágrima. Eu fiz um sniff ali no início, mas bem tipo, nossa, que paia. Mas não, nossa, nada, gente. Foi um livro que eu achei, tipo assim, eu achei ele zero emoção. Gostei da parte da escrita. O finalzinho dele, eu achei muito choco. Gente, o final desse livro é muito choquinho. Nossa, eu achei muito... Ah, é isso, né? Que legal, então. Mas é isso aí. Na volta eu passo aí. Tchau. É meio assim, ele acaba do mesmo jeito, quase que do mesmo jeito que começa, assim, aquela coisa água com açúcar. O lado bom é que não é um livro apelativo, né? Isso eu preciso falar. Ele não é um livro, ele é um livro zero apelativo, ele não tem hot, ele não tem nada vezes nada que te faça assim, falar assim, nossa, velho, que exausto. Ele não tem isso. Ele é um livro muito de boa. Nem sei qual que é a classificação dele, mas é um livro, com certeza deve ser um livro tipo mais 12 ou mais 14 no máximo. Deve ser mais 12, porque ele não tem nada. Ele é um livro muito de boinha pra você que é novinho, né? Pra você ler, ou você que quer presentear, sei lá, alguém, uma pessoa bem jovenzinha, ou seu filho, sei lá o que for. E fica tranquilo, porque ele é um livro muito susto, ele é um livro muito de boa, que eu gostei, acho que tinha muito potencial. E pode ser que pra galera que é mais novinha, vai ser um livro que vai mexer muito com elas, vai falar muito com elas. Porque eu lembro que, poxa, foi um livro que me lembrou muito, gente, A Culpa é das Estrelas, sei lá. Inclusive, pretendo ler de novo A Culpa é das Estrelas, porque eu li, eu tinha 14 anos sei lá, e até hoje é um livro que eu gosto muito dele. Só que eu pretendo reler ele pra saber se ele era isso tudo mesmo ou se eu era só jovem demais. Então, assim, como eu achei que se parecia muito, se você já leu A Culpa das Estrelas e nunca leu esse livro aqui, gostou de A Culpa das Estrelas, gosta da escrita... Não, a escrita do John Green, eu já ia falar, você gosta da escrita do John Green? Não, a escrita não se parece. Mas eu acho que se você gostou de A Culpa das Estrelas, provavelmente você vai gostar desse livro aqui, porque eu achei ele muito chuchu até determinado momento. Mas faltou, gente. Faltou um temperinho, faltou um açúcar ali, faltou um negócio ali pra fazer a liga e fazer a gente chorar igual uma condenada e dar 5 estrelas favoritadas por essa razão. Eu já vi muitas pessoas falando, tipo assim, gente, qual é o problema do leitor, né? Essas gurias aí que fica lendo e tal, e fala que, nossa, que esse livro me fez chorar, que ele me traumatizou, que é lá, 5 estrelas favoritadas. Nossa, qual que é o problema da cabeça dessa pessoa? Eu realmente gostaria de saber qual que é o nosso problema com relação a isso, porque, cara, o livro tem que falar comigo, ele tem que mexer muito comigo pra eu dar 5 estrelas favoritadas pra ele. E... aconteceu muito dessa vez, não. Mas eu espero de coração que as próximas leituras sejam muito melhores, maiores e mais significativas e mexam mais com o meu coração e me traumatizem mais pra eu colocar elas nesse ranking de favoritadas. Porque eu tô precisando disso na minha vida, eu tô precisando de um pouco de emoção na minha vida, gente. Eu não estou aguentando mais ler livro de soro fisiológico. E esse queridinho aqui
É um pouco disso, soro fisiológico. É isso, gente. Eu espero que vocês não briguem comigo. Se esse livro falou muito com você e te emocionou muito, desculpa aí, amiga. Nós feroz, mais ou menos. Mas é isso. Me siga no Instagram, curte esse vídeo se você curtiu. Se você tava pretendendo comprar esse livro, aí você falou assim, sei lá. Se você estiver pensando nisso, você para de ser chunga, tá? Se você quiser comprar ele, se você quiser ler ele, cara, compra, leia, tenha a sua opinião. E às vezes você vai pensar total diferente de mim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, gente. Me siga no Instagram, curte esse vídeo se você ainda não curtiu. E fica aqui porque esse mês de outubro eu pretendo que ele seja um pouquinho recheado de vídeos aí pra vocês no plural, contando as minhas considerações e as minhas experiências literárias. E é isso, um beijo, galera. Uhul!